Projeto 2. Qual é o nome do jogo? O segundo projeto é um jogo digital chamado Jogo 21. Esse é um jogo clássico de cartas, também conhecido como Blackjack, onde o objetivo principal é alcançar a soma de 21 pontos, ou chegar o mais próximo possível disso, sem ultrapassá-lo. Pode descrever brevemente como o jogo funciona. No jogo 21, tanto o jogador quanto o computador começam com duas cartas. As cartas possuem valores numerados, que são somados para formar a pontuação total de cada um. O jogador tem a opção de comprar mais cartas para tentar melhorar sua pontuação ou parar e manter a pontuação atual. O computador, seguindo regras determinadas, como continuar comprando cartas até alcançar pelo menos 17 pontos, e se a soma das cartas do jogador ultrapassar 21 pontos, ele perde automaticamente. O mesmo vale para o computador. Se nenhum ultrapassar, vence aquele que tiver a pontuação maior. E o jogador tem estratégia. Estratégia é sorte, onde o jogador precisa equilibrar o risco de comprar mais cartas com a possibilidade de ultrapassar o limite de 21 pontos. Como foi feito? Quais tecnologias e ferramentas foi utilizado para o desenvolvimento do jogo? O jogo foi desenvolvido utilizando três principais tecnologias da web: HTML, CSS e JavaScript. Cada uma dessas tecnologias desempenhou um papel crucial na criação do jogo, desde a estrutura básica até a interatividade e o design virtual. O HTML foi utilizado para a estrutura da interface do jogo, incluindo os botões de ação, comprar, parar e reiniciar, e a área onde as cartas são exibidas, e as seções de pontuação. CSS, responsável por estilizar o jogo. O CSS garantia que a interface fosse visualmente agradável, com um design elegante e cores que facilitaram a visualização das informações. O uso do CSS também permitiu criar uma experiência responsiva e assegurando que o jogo pudesse ser jogado em diversos tamanhos de tela. JavaScript, a linguagem que trouxe a vida ao jogo, permitiu a interatividade do JavaScript. Foi responsável por toda a lógica do jogo, desde a geração de cartas aleatórias até a verificação das condições de vitória ou derrota. Pode descrever o processo de desenvolvimento, planejamento, design e programação? O desenvolvimento do jogo 21 seguiu um processo meticuloso, começando com o planejamento, passando pelo design até chegar ao programa propriamente dita. Planejamento. No início, foi crucial definir a funcionalidade essencial do jogo, com a mecânica da compra de cartas e a decisão do jogador em parar, e a lógica que o computador seguiria. Durante essa fase, também foi decidido que o jogo deveria ser o mais simples e direto possível, para garantir que o mesmo jogador inexperiente pudesse desfrutar da experiência. Bom, falando agora do estilo desse projeto, a gente gostaria de ressaltar o nosso foco em design, buscando uma coisa mais minimalista, onde a ideia principal fosse a clareza das informações e uma interface intuitiva, visando demonstrar o máximo possível os detalhes de pontuação e os botões de ação, além de escolher um ambiente com cores agradáveis que não cansasse a visão dos jogadores durante longas sessões. Mas como funcionou a programação? Bom, para começar essa programação, a gente teve que fazer a ligação do JavaScript com o HTML, puxando as devidas divs, utilizando o getElementById para que a gente pudesse modificar. Bom, as nossas funções essenciais são a getRandomCard, que é a função responsável por gerar um número entre 1 e 11, simulando o valor da carta para gerar a aleatoriedade do jogo, a createCardElementValue, ou seja, ela cria uma carta no HTML mesmo, ela pega uma div e cria uma carta naquele espaço, além do updateScore, que atualiza a tabela de score do jogo, o checkWinner, que é a função que é responsável por verificar quem venceu aquele jogo, quem é o vitorioso daquele jogo, no caso do deadlighter ou do jogador.
Além do Their Card, que ele controla a compra a compra de cartas pelo jogador, para poder atualizar a interface, chamando a outra função. E além disso, ela também é responsável pela exibição das pontuações. É ela que junta todo mundo. Aí tem a do Daedler Turn, que é do jogador da máquina, no caso do Daedler, que também faz esse controle. Como que ele funciona? Ele vai comprando cartas até passar de 17 pontos. Quando passa 17 pontos, ele para e é nessa hora que o jogo se finaliza. Bom, mas essa interação toda ela é controlada por 3 botões principais, que é o botão de comprar, para o jogador comprar mais uma carta, o botão de parar, para ele parar por ali que ele acha que é aquela pontuação mais próxima de 21 que ele vai chegar, e o botão de reiniciar. Vale lembrar que o JavaScript controla todo o fluxo do jogo e toda a edição de HTML. O resultado final, ele correspondeu às nossas expectativas. O jogo de 21 foi plenamente satisfatório, que não só funcionou como planejado, mas também uma experiência agradável e envolvente. A simplicidade do design, combinada com a eficiência do código, ela resultou em um produto que atendeu e até superou as expectativas iniciais. E com isso a gente agradece a oportunidade de estar fazendo esse trabalho e ressalva como foi importante para o nosso aprendizado todos esses momentos de conhecimento.